Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula eu vou abordar o assunto sobre funções, mais especificamente a função do primeiro grau e a função do segundo grau. A função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau é definida por f de x, que é a mesma coisa que y. F de x é igual a ax mais b, de modo que o a seja diferente de zero. Pois se o a for zero, zero multiplicado por qualquer valor que eu coloque aqui no x vai zerar aqui e eu não vou ter mais uma função do primeiro grau. Então, toda função que eu possa escrever, dessa forma, y é igual a x mais b, é uma função do primeiro grau. O grau dessa função é sempre o maior expoente da incógnita, que no caso aqui é o x. O b pode ser qualquer número real. Essa função, ela tem como gráfico uma reta. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. E esta reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Então, como é que eu sei se essa função ela é crescente ou ela é decrescente? Olhando pelo valor do a, esse númerozinho que é chamado de coeficiente que multiplica o x. Se o meu a for um número positivo, ou seja, um número maior que zero, aí eu vou ter uma função estritamente crescente. Tá? Então eu vou escrever só crescente aqui. Quer dizer que a reta vai subir. Então aqui, crescente. Se o meu a for negativo, ou seja, menor que zero, a minha função será uma função decrescente. Então, é pelo valor do a, esse número que multiplica o x, que eu vou descobrir se a minha função é crescente ou ela é decrescente. Então, eu tenho uma reta que sobe e uma reta que desce, ok? Então, aqui eu tenho o meu eixo x, que é o eixo das abscissas, e aqui eu tenho o meu eixo y, que é o eixo das ordenadas. Vamos supor que eu tenha uma reta que faça isso aqui. A reta está subindo. Então, essa função, ela é dita função crescente, ok? É quando o meu a é positivo, é um número maior que zero. Este ponto em que a reta cruza o eixo x é chamado de raiz ou zero da função. Então, raiz ou zero da função é encontrar este valor aqui que se localiza no eixo x. E onde a reta cruza o eixo y é o b, é o termo independente aqui da função. Olha, esse número que não depende do valor de x é onde a reta cruza o meu eixo y. É o ponto de cruzamento. Então, quando você fala f de x é a mesma coisa que y. Quando fala f de x, é a mesma coisa que encontrar o valor do y. Ou seja, achar a imagem da função. A imagem da função é o resultado do y. Então, você vai substituir valores no x, fazer a conta e encontrar um valor para y. Esse valor encontrado chama-se imagem da função, ok? Aqui eu posso ter também, olha, o eixo x aqui e aqui o meu eixo y. Eu posso ter uma reta decrescente, é a reta que desce.
Então, vamos supor que eu tivesse esta reta aqui, olha. Esta reta, ela está descendo, é uma reta decrescente, então significa que o meu A é negativo, ele é menor do que zero. Esse pontinho aqui que cruzou o eixo Y é o B, esse valor aqui, e aqui no eixo X é a raiz da função, ou zero da função, ok? Então, uma função do primeiro grau, ele tem dois tipos de gráfico. Ou ele é uma função crescente, a reta sobe, ou é decrescente e a reta desce. Então, eu vou dar exemplos de como resolver uma função. Então, por exemplo, aqui a função f de x é igual a 2x menos 4. Então, como é que eu vou proceder aqui para trabalhar com essa função, construir o seu gráfico, achar as raízes, né? Então, primeiro, para mim achar a raiz da função, a raiz é o ponto, é o valor do x, onde a reta cruza o eixo x. Então, para isso, você vai fazer f de x igual a zero. Você vai igualar a função a zero e vai obter uma equação do primeiro grau. Então, você vai ficar com 2x menos 4 igual a zero. Ó, ela se torna uma equação. Aí você isola, 2x é igual a 4, passa o 2 dividindo, vai ficar 4 dividido por 2, e o x é igual a 2. Pronto, nós achamos aqui, encontramos a raiz da função do primeiro grau. Então, o seu gráfico, o gráfico desta função, ela vai ficar da seguinte forma aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo x, que é o eixo das abscissas, o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, o meu x deu igual a 2. Então, você vem aqui e vai marcar aqui o ponto 2 no gráfico. E o meu b é esse valor aqui, olha, menos 4. Perceba que a função é ax mais b. Então, menos 4 é o b. Então, você vai vir aqui e vai marcar aqui embaixo o menos 4. E com uma régua, você vai traçar uma reta unindo esses dois pontos aqui, ó. Ok? Então, veja que essa função, ela é uma função crescente. Por que ela é crescente? Porque o meu A, olha, o meu A aqui, olha, é positivo, 2 positivo. Então, a minha reta sobe, tá? Então, aqui, você já tira aqui, ó, o A é igual a 2, o A é maior que zero, portanto, a função é crescente. Uma função crescente é aquela em que o gráfico, a reta sobe, né? Então, o meu gráfico aí, nessa função, é estritamente crescente. Então, dessa forma, a gente resolve a função. Vamos supor que ele queira algum valor numérico para a função, tá? Algum valor numérico. Então, vamos supor aí que ele peça assim, calcule a imagem da função para um determinado número. Por exemplo, aí, ele poderia falar assim, ache f de 7, por exemplo, f de 7. Quando ele fala assim, qual o valor de f de 7? É a mesma coisa que ele fala assim, qual é a imagem da função para x valendo 7? Olha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor 7 e vou substituir aqui no x. Então, aqui na minha função vai ficar 2 vezes o 7. Você vai colocar este valor aqui, ó, no x, que é o que está aqui, ó, 2x menos 4.
Então, vai ficar 2 vezes 7. E aí vem, em seguida, menos 4. Então, eu vou ter 2 vezes 7 dá 14. E 14 menos 4 é igual a 10. Então, 10 é a imagem da função para x igual a 7, ok? Bom, um outro exemplo aqui, f de x é igual a menos x mais 3. Bom, então eu tenho aqui o que? Olha, qual é o meu a? O meu a é o número que multiplica o x. Então, menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x. Então, meu a é menos 1. Perceba que aqui o meu a é negativo. Então, ele é menor que zero e a minha função é uma função decrescente. Isso significa que a reta, ela desce, ela não vai subir. Então, para achar a raiz, você faz y igual a zero. Ou seja, y é a mesma coisa que f de x, então você vai fazer f de x igual a zero. Então, vai ficar menos x mais 3 igual a zero. Isola o x, fica menos x igual a menos 3. Como o x está negativo, basta multiplicar por menos 1. E quando nós multiplicamos por menos 1, inverte todos os sinais. Portanto, x é igual a 3. Aí eu vou construir o gráfico. Então, eu pego aqui, faço o eixo y, traço aqui o meu eixo x. E no eixo x eu vou marcar o valor que eu encontrei, que é a raiz da função. Então, essa raiz aqui é 3. Em seguida, eu vou pegar o termo independente, que é esse aqui, e este termo independente eu vou marcar ele aqui no meu eixo y, o 3. Então, lembrando que esse 3 aqui é esse valor aqui, ó, ok? Como aqui o menos 4 é esse valor aqui, ó. Esse é o b da função, termo independente. Aí, com a régua, você vai traçar a reta passando por esses 2 pontos aqui. Pronto. Então, está feito o gráfico da função do primeiro grau. Para achar o valor numérico, a mesma coisa, ele vai te fornecer os dados, basta substituir no x e encontramos o valor desejado, a imagem da função. Bom, vamos a um problema que envolve a função do primeiro grau. Uma artesã que produz pequenas esculturas em argila, pensando em ampliar seu negócio, elaborou a tabela a seguir para calcular seus custos mensais. Então, vem lá na tabela aí, acompanha aí. Salário do auxiliar, R$ 450. Energia elétrica e água, R$ 60. Impostos, R$ 160. Combustível, R$ 70. Material para uma peça, R$ 3,40. Embalagem de uma peça, 60 centavos. Utilizando-se os dados da tabela, a relação entre o custo C e o número de peças N produzidas mensalmente pode ser estabelecida na sentença matemática dada por alternativa A, C é igual a 740 vezes N. Alternativa B, C é igual a 4 mais 740N. Alternativa C, C é igual a 740 menos 4N. Alternativa D, C é igual a 4N mais 740. E alternativa E, C é igual a 4N mais 820. Bom, então eu quero achar o custo para que ela possa produzir N peças. Então, vamos lá. O custo. Então, aqui nós temos um problema, né?
envolvendo a função do primeiro grau. Então, a resolução desse problema vai ser assim, o custo, né, que ela quer saber, vai ser R$450 o salário do auxiliar. Então, vamos colocar aqui, ó, R$450, mais R$60 de energia elétrica, mais R$160 de impostos, mais R$70 de combustível, mais. Aí vem aqui, olha, R$3,40 para uma peça. Ela vai produzir N peças. Então, aqui é R$3,40 vezes N, mais 60 centavos a embalagem de uma peça. Como são N peças, vai ser 60 centavos vezes N. Então, essa é a minha expressão custo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar, né? Soma aí 450, mais 60, mais 160 e mais 70. Isso vai dar 740. Mais, agora eu somo R$3,40 com os 60 centavos. Isso vai me dar R$4 vezes o número de peças. Então, essa é a lei de formação da função, é a relação da função. E aí, olhando as alternativas, nós vamos encontrar aí a alternativa correta, a alternativa D, ok? Então, essa é uma das aplicações da função do primeiro grau. Bom, agora eu vou falar sobre a função do segundo grau. A função do segundo grau é toda função definida por f de x ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, porque senão ela vai se transformar numa função do primeiro grau. Se aqui for zero, zero vezes x ao quadrado vai dar zero, e aí ela fica uma função do primeiro grau. Então, essa é a função do segundo grau. Tá? Lembra de equação do segundo grau. Então, na função do segundo grau, para mim encontrar as raízes, você iguala o y a zero. Então, as raízes, você vai pegar o y, que é o f de x, que é a mesma coisa que o y, e fazê-lo igual a zero. Você vai encontrar as raízes. Ah, mas como é que eu vou resolver a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Aí nós vamos utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Então, primeiro você vai calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Depois, você vai usar a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, usando aqui essas duas fórmulas, vocês vão encontrar o x1 e o x2, os dois valores que satisfazem a função. Ok? O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. E nós temos 6 tipos de gráficos, dependendo do valor do delta e o valor do a. Então, vamos colocar aqui o gráfico. Gráficos não, vamos pôr gráfico. O gráfico é uma parábola, não é uma reta. Parábola. E aí nós vamos olhar aqui sempre no valor do a. Ó, o a é um número que multiplica o x ao quadrado. Se o meu a
for positivo, a parábola ela vai ter concavidade para cima. Então, a minha parábola terá concavidade para cima. Se o meu A for negativo, se o A for menor que o zero, aí a concavidade será para baixo. Então, vamos ter aqui concavidade para baixo. Então, você vai lembrar aí o seguinte, olha, vamos pensar numa conta corrente aí, tá? A sua conta corrente, o seu saldo está positivo. Se ele está positivo, você está feliz. Concavidade é a abertura da parábola, para cima. Se a sua conta corrente está negativa, você está triste. Concavidade para baixo, ok? Então, concavidade para cima quando A é positivo, concavidade para baixo quando A é negativo. Além disso, dependendo do valor do delta, eu posso obter duas raízes reais distintas, diferentes. Posso obter duas raízes reais iguais ou não ter nenhuma raiz real. Mas quando eu não tenho raiz real, não significa que eu não tenho gráfico. Por isso, nós temos 6 tipos de gráficos da função do segundo grau, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, então eu tenho 2 casos. O A é positivo. E temos o caso do A ser negativo, menor que zero. Então temos esses 2 casos, já são 2 tipos de gráficos aqui, ok? Muito bem. Vamos supor que quando eu calculei o meu delta, você fez o cálculo do seu delta, aqui você calculou, e o resultado obtido do delta foi um número positivo, ok? Se esse número for positivo e o seu A é positivo, eu tenho concavidade para cima. Isso significa que o meu gráfico ele vai cruzar o eixo X, que eu não escrevi aqui, ele vai cruzar o eixo X em 2 pontos distintos, que são chamados de raízes da função, ou zero. Então, aqui você vai ter o x1 e aqui você vai ter o x2. Da mesma forma, vai ocorrer de o gráfico cruzar o eixo X em 2 pontos, caso o meu A seja negativo. Mas quando o meu A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, a parábola vai fazer assim, olha, para baixo. E você vai ter aqui o x1 e o x2. Então, já tenho 2 gráficos aí. Agora, vamos supor que quando você calculou o delta, o resultado deu 0. Se o meu resultado for igual a 0, significa que a sua parábola ela vai encostar no eixo X em 2 pontos iguais. Então, ela vai ser tangente ao eixo X. Então, a palavra tangente é quando encosta, apenas encosta numa reta. Olha, aqui, ou numa circunferência. Esse é o ponto de tangência.
Isso significa que o x1 será sempre igual ao x2, quando o meu delta for igual a zero. Isso pode ocorrer também se o meu A for negativo. Só que se o meu A for negativo, a concavidade da parábola será para baixo. Ela vai fazer isso aqui, ó. E vai ter duas raízes reais iguais. O x1 igual ao x2. Agora, pode ocorrer também de você calcular o delta e o resultado ser um número negativo, um número menor que zero. Quando o delta é negativo, nós não temos raízes reais. O que significa isso? Significa que eu não vou ter nenhum valor para o x1 e nem para o x2 real, número real, ok? Mas existe um gráfico. E este gráfico, como você não tem o x1 e nem tem o x2, o gráfico não encosta no eixo x. Se o meu A for positivo, a concavidade é para cima, não encosta no eixo x, porque nós não temos nem x1 e nem x2 real. E se o meu A for negativo, a parábola vai ficar aqui embaixo, sem ter também o x1 e o x2. Então, nós temos esses 6 tipos de gráfico para a função do segundo grau. Agora, o que eu preciso é entender como funciona e o que significa cada valor que se encontra no gráfico da função do segundo grau. Então, vamos a alguns elementos do gráfico. Olha, inicialmente eu tenho o eixo x. O que eu vou explicar aqui serve para os 6 gráficos, ok? Para todos os 6 gráficos. Então, nós temos aí 2 eixos. O eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Aqui é o zero, ok? Então, à direita os números positivos, à esquerda os números negativos, para cima números positivos, para baixo números negativos. Quaisquer um desses gráficos eu posso desenhar aqui, tá? Eu vou desenhar um mais simples. Vamos pegar, supor que eu tenha esta parábola aqui, ok? Esta parábola. A parábola, ela é simétrica. Olha, eu vou fazer um eixo aqui imaginário, tá? Esse eixo imaginário chama-se eixo de simetria. O que significa esse eixo? Que ele é imaginário. Ele significa que o que acontece deste lado esquerdo na parábola vai ocorrer do lado direito. É como se fosse um espelho, tá? Os dois lados serão iguais. Aí nós temos aqui, perceba que a parábola, ela cruza o eixo y. Onde ela cruza o eixo y? Neste ponto. Que ponto é este? É esse valor aqui, olha. Esse termo independente, o que não tem o x e nem o x ao quadrado. Aqui é o meu C, ok? Aqui é o resultado, ou seja, são as raízes da função. É o x1 e o x2. Quando você calculou lá, fez a fórmula de Bhaskara, você vai achar 2 valores para o x. Esse pontinho aqui embaixo, que é o mínimo, valor mínimo da função do segundo grau, e nesse caso aqui, ele é o valor máximo, ok? O valor mínimo é o ponto mais baixo e o valor máximo é o ponto mais alto. Então, eu tenho o ponto mínimo quando o meu A é positivo. Eu tenho o ponto máximo quando o meu A é negativo. Posso ter máximo e mínimo? Posso,
desde que seja estipulado no enunciado o domínio da função. Por exemplo, ele fala assim, a função termina aqui, então aí ela vai até aqui, não vai ser infinito essa linha aí. Aí ela vai parar em um certo ponto. Então o ponto mais alto é o máximo, o ponto mais baixo é o mínimo. Esse ponto chama-se vértice da parábola. Ele é o vértice. E o vértice tem duas coordenadas. Olha, se a gente traçar aqui uma linha paralela ao eixo X, eu vou ter aqui uma coordenada no eixo Y e aqui eu vou ter uma coordenada no eixo X. Então, esse ponto eu vou chamar de X do vértice. E esse ponto eu vou chamar de Y do vértice, ok? Então, eu vou ter aqui um par ordenado, que é o X e o Y, para que eu consiga fazer essas linhas tracejadas, anotar esse ponto para saber onde a parábola vai passar. Bom, o X do vértice é a abscissa do vértice. Ela pode ser calculada de duas maneiras. O X, abscissa do vértice, ela é calculada por menos B sobre 2A. Esta fórmula, você calcula o X do vértice para qualquer um desses gráficos. Agora, eu posso também fazer de outra forma, desde que eu tenha o x1 e o x2. Como esse eixo é simétrico, a distância do x1 ao x do vértice é a mesma distância do x2 ao x do vértice. Então, basta eu pegar o x1 e somar com o x2 e tirar a média. Dividir por 2. Somos 2, dividir por 2 vai dar exatamente aqui no meio. Só que para usar essa segunda maneira, você tem que ter o x1 e tem que ter o x2. Já com esta fórmula, você acha o vértice em qualquer lugar. Aqui é o próprio x1 e x2. Aqui, ó, nesse caso, que não tem x1 e x2, não dá para você fazer. Então, você teria que fazer menos B sobre 2A, ok? E para encontrar o y do vértice, também temos duas maneiras. Y do vértice, você pode calcular por menos o valor do delta dividido por 4A. E essa fórmula aqui vai te fornecer o ponto, esse ponto aqui que é o y do vértice. Para você poder fazer, para achar o vértice, você tem que ter essas duas coordenadas, tá? Ou eu posso pegar, para achar o y do vértice, eu substituir o valor encontrado aqui na função. Então, aqui ficaria A, que é um número real, vezes. Aí você substitui o x do vértice, que foi esse valor encontrado aqui, esse ponto aqui que você já tem. Aí, mais B vezes, substitui o x do vértice, aqui ao quadrado, tá, gente? Ao quadrado, ó, x ao quadrado. Aí aqui você substitui x do vértice e mais o c, que são esses números A, B e C que você já vai ter aí. Então, desta forma, você vai conseguir também achar o valor do y do vértice. Então, não importa se a concavidade for para baixo, os elementos são os mesmos e as fórmulas para encontrar são as mesmas. Eu vou dar um exemplo agora com número, para vocês verem como é que a gente faz. Bom, então vamos aqui um exemplo.
Eu tenho a função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, inicialmente, você sempre separa aí quais são os valores do A, do B e do C, para não errar na hora de fazer o cálculo, né? Então, o A, lembrando, a função é A, x ao quadrado, mais bx mais c. Então, o meu A é 1. O meu B é menos 2. E o meu C é menos 3. Pronto. Então, primeira coisa, já anote isso daí. Agora, nós vamos calcular o delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos substituir as letras com os seus devidos valores. O B é menos 2, então aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 3. Então, meu delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado dá 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, meu delta é igual a 4 mais 12, que dá 16. Então, achamos aqui o valor do delta. Agora, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara para achar o valor do x, que são as raízes da função. Então, para achar as raízes, nós usaremos a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, isso dividido por 2 vezes o A. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Vamos substituir aí os valores, menos o B. O B vale menos 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que nós encontramos no delta, dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Então, fico com x é igual, menos com menos dá mais, dá 2, mais ou menos raiz quadrada de 16 dá 4, isso dividido por 2. Muito bem, chegamos até aqui, aí daqui vai sair duas raízes, que é o x1 e o x2. Então, para calcular o x1, você pode usar o mais ou o menos. Se você usar o mais, no x2 você usa o menos. Se você usar o menos, no x2 você usa o mais. Tá? Tanto faz. Então, eu vou fazer aqui, olha, 2 menos 4. Estou usando menos. Dividido por 2. 2 menos 4 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Aí eu vou fazer o x2 aqui. Então, agora eu vou fazer 2 mais 4. A ordem não importa. Dividido por 2. 2 mais 4 dá 6, que dividido por 2 vai dar 3. Então, as raízes da função são menos 1 ou 3. Ok? Bom, feito isso, eu vou encontrar o x do vértice. Então, agora nós vamos calcular o vértice da parábola. Vamos lá, o vértice. Então, para mim achar o vértice, primeiro eu vou calcular o x. X do vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Procurem memorizar essa fórmula, porque nem sempre você vai ter esses valores para somar e dividir por 2, né? Caso aqui o meu delta desse um número negativo, eu não teria x1 e nem x2. Então, não daria para você fazer de outro modo. Então, procurem memorizar essa formulazinha. Ah, mas, poxa, já tem tanta fórmula para memorizar, né? Olha aqui, olha, se você vir aqui no Bhaskara e você tirar aqui, ó, a raiz quadrada, o que você ficou? Menos b sobre 2a. Olha lá, ó.
tá? É só tirar aqui, ó, a raiz quadrada. Você tem o x do vértice. Então, você vai substituir aqui, ó, menos o b. O b vale menos 2, aqui, menos 2, dividido por 2 vezes o A vale 1, 2 vezes 1. Então, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 1 dá 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Pronto. Agora, eu vou encontrar o y do vértice. O y do vértice pode ser encontrada pela fórmula menos delta sobre 4a. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir o valor do delta. Menos da fórmula, o delta deu 16. Então, menos 16 dividido por 4 vezes 1. Isso é igual a menos 16 dividido por 4, que vai dar menos 4. 16 dividido por 4. Então, achamos o vértice. Isso significa, então, que o meu vértice tem as seguintes coordenadas: 1 e menos 4. Essas são as coordenadas do vértice para que eu possa traçar a parábola. Se eu quisesse também, para achar esse valor menos 4, eu pego esse resultado que deu aqui, 1, e substituo aqui, olha. Põe 1 aqui e 1 aqui, faz a conta. 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1, aqui vai dar menos 1. Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Tá? Então, era uma outra opção para você achar o vértice da função. Agora, tendo já encontrado x1, x2 e encontrado o vértice, basta fazer o gráfico da função. Então, eu vou pegar aqui, olha, faz os dois eixos perpendiculares, ok? Perpendiculares, quer dizer, formando um ângulo reto aqui, né? Um ângulo de 90 graus, o eixo x e o eixo y. Aí nós vamos começar marcando. Geralmente eu começo marcando pelo x1 e x2, tá? Então, meu x1, ele vai dar menos 1. Então, eu marco aqui, menos 1 aqui. E o x2 deu 3. Então, aqui vem aqui, ó, 1, 2 e 3 aqui, ó. Marquei os dois pontos. Vamos fazer esses pontinhos aqui. Quer dizer que o gráfico passa aqui e ele passa aqui. São as raízes da função. Agora, eu vou anotar o vértice. O x vale 1 e o y vale menos 4. Então, olha, o meu 1 está aqui, esse ponto. E aqui eu vou marcar o menos 4. Então, aqui, menos 1, menos 2, menos 3. E aqui embaixo, menos 4. Aí você, com linhas tracejadas, você traça paralelo aos eixos até elas se encontrarem. Quando elas se encontraram, aqui você tem o vértice, ok? Muito bem. Agora falta só mais uma coisinha. No eixo Y, a parábola vai se cruzar. Onde ela vai se cruzar? No eixo Y. Ela vai se cruzar nesse ponto aqui, ó. Menos 3. Então, menos 3 está aqui, né? Então, aqui é onde ela vai passar aqui, ó. Menos 3. Ela vai passar neste ponto aqui, que é o valor do C. O valor do C, que é esse valorzinho aqui, ó. Aí você, se você quiser obter mais pontos, você pode obter mais pontos atribuindo valores para x e descobrindo valores para y. Eu estou explicando um modo mais rápido de se fazer o gráfico. Aí a mão livre, você vai traçar a parábola. Olha, a mão livre traça a parábola passando pelos pontos que você marcou. Perceba que a concavidade é voltada para cima, porque o meu A vale 1, é positivo. Se o meu A fosse negativo, a concavidade seria para baixo.
e assim a gente resolve a função do segundo grau, ok? Bom, mais um exemplo, né? O último aí para a gente concluir. Um probleminha. Um posto de combustível, ele vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário, ele percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Então, por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e V o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X é: alternativa A, V igual a 10.000 mais 50x menos x ao quadrado. Alternativa B, V é igual a 10.000 mais 50x mais x ao quadrado. Alternativa C, V igual a 15.000 menos 50x menos x ao quadrado. E a alternativa D, V igual a 15.000 menos 50x mais x ao quadrado. Então, nós temos 4 alternativas para descobrirmos qual a função, qual a lei dessa função, ou seja, a fórmula matemática que resolve esse problema. Então, vamos lá. O posto de combustível ele vende 10 mil litros, ok? Então, o valor arrecadado é V, né? Então, ele vende, vamos marcar aqui, ó, ele vende 10 mil litros. 10 mil litros de álcool por dia. Ao preço de R$ 1,50 cada litro. Então, aqui, ó, o preço é de R$ 1,50 cada litro, né? E ele fala assim, olha, o V é o valor e o X é o valor do desconto dado no preço de cada litro. Então, o X é o valor do desconto dado. Muito bem. Então, ele vende 10 mil litros por dia ao preço de R$ 1,50. Aí ele fala assim, olha, agora que nós temos que prestar atenção, né? A cada 1 centavo, olha, para cada centavo de desconto que concedia por litro, então ele pegou esse preço e deu um desconto de 1 centavo. 1 centavo por litro. Então, vezes X. O X é o número de litros, né? Por X, que é o valor em centavos do desconto dado no preço. Então, quer dizer, se aumentar o número de litros, vai aumentar o desconto. Bom, o que ocorre? Ocorre que a cada 1 centavo que ele dá de desconto, ele vende 100 litros a mais por dia. Então, ele vende esses 10 mil mais 100 litros a mais por dia. Tudo dependendo do valor do desconto, ok? Então, a cada desconto aumenta 100. E nós queremos saber a expressão que relaciona o V, que é o valor, e o X, que é o valor do desconto. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui, né?
Então vamos lá, o meu valor que ele vai ter que pagar vai ser o quê? O que ele vende multiplicado pelo preço, ok? O que ele vende vezes o preço para saber qual o valor total. Então, é 10.000 mais 100x. Isso vezes 1,50 menos 0,01x. Pronto. Então, para mim saber o valor total, é a quantia que ele vende multiplicada pelo preço. Muito bem, como é que eu vou resolver isso? Fazendo aqui a distributiva, né? Eu vou multiplicar esse 10.000 por 1,50 e também por menos 0,01x. E depois eu vou pegar esse carinha aqui, multiplicar aqui e também aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Então eu vou ficar aqui, olha, V é igual a 10.000 vezes 1,50. Vai dar 15.000. 15.000 aqui, ok? Aí eu pego 10.000 e multiplico por 0,01. Aí vai dar, aqui ó, mais com menos vai dar menos. 10.000 vezes 0,01 vai dar 100. Como está multiplicando o x, vai ficar 100x aqui. Agora nós vamos multiplicar aqui, né? Ó, vamos multiplicar aqui 100 vezes 1,50. Vai dar 150, mais com mais dá mais. Então vai dar mais 150. Aqui, x. Aí a regrinha de sinal de novo, mais com menos vai dar menos. 100 vezes 0,01 vai dar 1. E x vezes x vai dar 1x ao quadrado. Muito bem. Aqui perceba que eu tenho dois termos semelhantes, né? X e x. Esse eu não posso somar porque aqui não é x ao quadrado e nem aqui. Então vai ficar aqui, olha, 15.000 menos 100x com mais 150x vai dar mais 50x. E menos x ao quadrado. Prontinho. Essa é a função e ela se encontra aí na nossa alternativa C. Alternativa C, 15.000 mais... Não, tá menos, né? Tá menos. Alternativa 15.000 mais 50x, menos x ao quadrado. Alternativa D. Alternativa D é a alternativa correta aqui, ó. Tomar um cuidado com os sinais aí para não anotar a alternativa errada, né? Então é isso aí, função do primeiro grau, função do segundo grau, existem várias aplicações dessas funções, ok? Espero tê-los ajudado e até a próxima.